Amados, a pedido do meu Senhor vai ser tratado hoje aqui a religião da razão e os pontos de questionamento de aqueles que são racionais em relação à revelação de Deus. O pastor, eu vou tratar isso com vocês hoje aqui, com propriedade do que eles na verdade falam ou defendem sobre a questão de Deus, ele realmente poder se manifestar, tá? Livremente. Meu propósito com os amados irmãos em relação a essa pregação começa pelo ponto de que não se pode falar sobre Deus separado da revelação dele, tá? Não se pode discutir sobre isso, Deus, teologia ou coisa parecida, separado da manifestação dele. É meio que uma covardia você falar dele e ao mesmo tempo ignorar aquilo que ele manifestou. E meu propósito com essa pregação com os irmãos aqui nessa noite é realmente chegarmos aí o que a gente já chamou aqui nesse ministério, nessa igreja, da doença do século, né? O ateísmo é uma doença que se propaga e que, segundo as profecias, na verdade vai ser a religião universal. O homem em si, ele vai ser o objeto dessa religião, tá? Isso é uma perspectiva profética na escatologia bíblica e nós estamos caminhando para lá. Mas há um detalhe: essa desistência por Deus e pela teologia correta ou verdade teológica correta, ela não consiste na falta de Deus não se manifestar, tá? Não consiste na ausência divina, tá? Consiste em interesses específicos do homem que o fazem agora exatamente partir com toda essa baixaria e ignorância para falar até que Deus não existe. Até porque o ateu, para ele falar que Deus não existe, existindo ele se contradiz, tá? Porque ele é criatura, ele é homem também, e automaticamente, se Deus não o criou e Deus não fez, quem o fez? Enfim, ele não pode dizer que Deus existe existindo, tá? Mas há coisas importantes que eu vou falar aqui hoje, mas eu quero antecipar os amados irmãos que, como já foi dito até pela irmã na abertura do louvor, é uma de uma baixaria incalculável o que está acontecendo hoje no que diz respeito à teologia. Baixaria no sentido de que eles ignoram os fatos e passam a falar, a dizer coisas que não condiz com as verdades. Eu digo com as verdades explícitas desse Deus, né? É como se não houvesse realmente a vinda de Cristo aqui nesse mundo, como nós ouvimos aqui, e eles pudessem falar como querem, agir como querem e até dominar a igreja para eles da forma como eles querem. Então eu chego na conclusão, por todo esse tempo de experiência que eu tenho como pastor, não dá para discutir, não dá para orientar pessoas que estão repletas, cheias de si mesmo. Se não houver um esvaziamento de si mesmo, tá? Para que Deus realmente possa se revelar, não há motivo para esforços de ensinamento e doutrinação por parte destas pessoas. Eu digo, não há propósito de querer se empenhar em ensinar essas pessoas e orientá-las ao caminho do entendimento do que é Deus ou do que é salvação, se elas não esvaziarem de si mesmas, de suas opiniões, de suas ideias, de seus conceitos. Porque para a gente poder começar a falar de experiência concreta com a fé, tem que dar liberdade para Deus dizer quem é Ele. E se eu tirar dele essa liberdade, que eu quero dizer, não ouvir, não escutar, me fechar nesse mundo de opinião própria, não tenho o que fazer. Então meio que a sociedade, ela se enclausulou, ela se fechou nesse mundo de razão, nesse mundo de opinião própria, tá? E ignora aquilo que eu disse a vocês, ignora até mesmo as coisas que são perceptíveis, visíveis, realistas, até como Paulo tratou aqui em Romanos 1, que se estendem e podem ser conhecidas da parte de Deus por todos nós. Então o que está em jogo são os interesses, não é a ausência de Deus, porque Deus se manifestou e se entregou a isso, em comprovar quem Ele é e quem Ele indicou para ser redentor desse mundo. Só que os interesses não permitem e cegam essas pessoas, tá? E a pedido do meu Senhor, eu vou falar sobre revelação especial e geral,
no que diz respeito ao que todo mundo entende por religião. Tá? Também falarei aqui quais são os 3 aspectos básicos da necessidade religiosa, que é uma coisa que, na verdade, deixa claro para nós que não há como haver uma religião se não houver isso da parte de Deus para o homem. Tá? Modos de revelação. Pastor, eu vou dizer para os irmãos o que a Bíblia fala sobre escritura, profecia e milagre, porque alguns não entendem isso, principalmente pela questão de escritura, que alguns têm o conceito de escritura como visão literária de um livro qualquer. Também falarei da doutrina da revelação, porque há uma doutrina, que eu quero dizer, há uma forma de Deus se manifestar e gerou padrão dentro da história. Então há uma doutrina que rege isso para nós, que ele continua sendo o mesmo, ele não muda, ele não se altera, ele não fica diferente do que ele sempre foi. Tá? E vou entrar no mérito dos questionamentos do racionalismo, ou seja, coisas que eles ficam falando e muitos de vocês leem, mas que não tem coerência. Não é um debate honesto. Tá? É meio que já é um direcionamento catalogado, se eu posso dizer assim, imposto para a sociedade acatar isso, porque está todo mundo interessado mesmo na independência humana. Então vamos pegar esse negócio e nem vamos pensar, porque é isso que a gente quer. Aí entra a questão das guerras dos interesses, dos conflitos de interesse, que o pastor acabei de falar aqui agora. Eles não querem pensar, eles já têm a opinião própria formada, de tão obstinados que estão pelo mundo que eles querem alcançar. Então vamos começar a falar sobre revelação geral e especial da parte de Deus, quando ele se pontifica em manifestar. Quando a gente fala de revelação especial, a gente fala da revelação de Deus, tá? A gente fala de autorrevelação, tá? Por isso especial, por isso geral, porque é o ponto de partida da religião que todos nós deveríamos ter. Eu vou falar num termo bem popular. Mas a revelação de Deus, ela só é possível quando ela tem existência real e concreta, que eu quero dizer o seguinte, é Ele. E foi definido por Ele. Tá? E não tem participações paralelas. Tem que ser Ele. Eu tenho dito isso para vocês aqui constantemente. Isso tem que ser distinto do mundo, a atividade dele, tá? Deve estar possuída de sua vontade e de seu poder, porque se Deus é controlado, ele não é Deus, certo? Se ele sofre alterações, ele não é imutável. Ele não pode ser chamado de Deus porque ele é uma coisa qualquer como nós. Por isso tem que ser distinto do mundo, ser possuída de vontade de poder próprio, para se revelar em atos e em palavras particularizadas, quero dizer, propriamente dele. Okay? Esse é o ponto de partida da teologia bíblica. Há um Deus que fez isso, tanto que você viu que Paulo ele valoriza isso. A revelação pessoal dele como fato central de toda a verdade que temos que crer, e teológica, como toda autoridade normativa, porque a doutrina quem faz é ele, não é a igreja, certo? Tudo muito bem difundido dentro da história, ou seja, divulgado aos homens, e pode ser acessado por todos eles, porque senão não é revelação. Qual o propósito de Deus se revelar e não mostrar aos homens, certo? Seja em cada espaço orgânico, espaço e tempo histórico, a definição da revelação de Deus é que isso tenha que ser de maneira particular, absoluta, independente, manifestando ao mundo as suas múltiplas ações de forma livre, objetiva e soberana. Se não for assim, é fraude. Não pode ter religião, não pode ter fé, não pode haver o que está acontecendo aqui hoje. Bem, o que está acontecendo aqui hoje só é legal, só é lícito, só há uma esperança de ter uma experiência concreta com Deus, porque Ele veio primeiro. A ordem é essa: Ele vem e depois vem o homem. E o homem, quando vem, é resposta disso, de uma iniciativa dele. Se não houver isso confirmado por todos nós, não há fé no mundo, não há uma religião certa. O que existe são fraudes, tá? Isso é uma coisa muito importante que todos vocês precisam entender, ok? Porque o que está sendo discutido é isso: opiniões, pontos de vista, o que um pensa, o que o outro pensa. Mas eu quero saber o seguinte de vocês aqui:
Se nós estamos falando sobre Deus, então não seria melhor deixar Ele falar dele mesmo e dizer a nós como isso tem que ser? Por que todo mundo querer tomar a frente disso e querer dar a sua posição se não cabe a Ele, homem, dizer? Se a ordem dos fatores se forma debaixo desse princípio de que Deus tem que falar primeiro para que exista a fé, de que Ele tem que se revelar por conta própria primeiro para que haja uma religião, então por que a gente não obedece esse negócio? Então é muito escroto, é muito imundo, é muito irracional a atividade religiosa no âmbito da pluralidade, porque a gente sabe no fundo, que todas as mais diversas religiões surgem de uma fábrica de fantasia, de sonhos e de idealismos, porque se tratam de objetos sem isso, sem iniciativa própria, de objetos sem vida, sem predominância, sem soberania, sem reino, sem vontade, sem poder, sem particularidade, sem uma pessoa específica por detrás daquele objeto, daquele cenário ou daquele conto histórico. Bom, se Deus é vivo e existe, Ele tem que ter perna para andar sozinho, eu não preciso levar Ele. Se Deus existe e é vivo, eu não preciso falar por Ele, Ele falará por si mesmo. Mas se Ele não consegue falar por si mesmo, e não consegue ter iniciativa para pôr à frente e fazer progredir os seus atos, os seus propósitos, Ele não merece ser adorado por mim e por vocês, se quer ser chamado de Deus. Agora, se você quer se curvar diante de uma estátua que uma fábrica lhe produziu, da qual você alimente as expectativas religiosas suas, místicas, as mais esotéricas, são direitos seus. Mas não chame de Deus, porque para você chamar de Deus, Ele precisa ter isso, pô. Vida própria. Vida própria. Entenda. Eu não estou sendo rude com o irmão, eu não estou sendo rude com ninguém, eu estou questionando exatamente isso, o que é fé e o que é religião. E eu procuro me disciplinar agora para não cair na crendice, no fanatismo, na irracionalidade, porque há muito isso dentro da história. Tem demais até dentro da história, de coisas que o homem foi capaz de fazer em nome de Deus, em nome da sua própria religião. Mas Deus não é culpado disso. O culpado é o homem e os seus interesses. Só que aqueles que geralmente costumam fazer ou promover baixaria contra Deus, eles não levam isso em questão, de separar o que é do homem, separar o que é de Deus, eles englobam. Os intelectuais, eles englobam, porque o propósito deles realmente é pôr fim a qualquer religião. Eles querem um domínio, e para eles quererem domínio, eles não podem ter pensamento livre. Eles não podem estabelecer uma ordem mundial com cada indivíduo e cidadão pensando por si mesmo. Por exemplo, vacinação. Todo mundo tem que estar amedrontado, todo mundo deve estar manipulado, todo mundo deve estar realmente submisso às ordens políticas, porque se tiverem questionamentos, vontade própria, conceitos particularizados, ou seja, se tiver uma sociedade esclarecida e bem informada, não vão ser bois e nem facas de vacinação. Não vão para bate, vão para porrada, mas para bate não. Para bate quem vai é o fraco, para bate quem vai é o cordeirinho. Mas o que tem lá fora agora? Uma sociedade toda ela manipulada, toda ela programada a responder exatamente o que? A voz de comando deles. Porque querem pensar como? Por intermédio do pensamento de alguém. Não investigam, não questionam, não refletem, ignoram os fatos, as realidades e se prendem nessa fábrica de sonhos de que tudo pode ser construído pelo homem, criado pelo homem, e o homem tem poder de dar vida para aquilo. Só que na teologia isso não acontece. Você pode fazer um carro andar, mas criar um Deus, jamais. Você pode até fazer um avião voar, parabéns para você, nossa, como que você é bom. Mas fazer um Deus existir e falar,
vou escrever um livro baseado no meu ponto de vista de quem é Deus. Grande porcaria. Porque você quer me dizer que o teu ponto de vista pode se transformar em revelação divina? Que o teu conceito sobre Deus pode se tornar em verdades e autoridades absolutas na teologia? Jamais. A verdade e a autoridade absoluta dessa teologia que eu estou pregando aqui só pode sair da boca de Deus, do fôlego dele, de uma ação dele, da vida dele, de uma particularidade dele, de um pedaço dele. Agora, se você quer mentir para você mesmo, vamos fazer o quê? Aquilo que eu disse para os irmãos: olha, é difícil a gente restaurar esse negócio aí. Porque chega um e diz: não há uma verdade absoluta de Deus, e todo mundo acredita e ninguém questiona, porque está todo mundo querendo exatamente o quê? O caminho mais convencional. Agora, eu sempre falo para os amados irmãos: qual é o problema de nós irmos a fundo na identidade desse Deus existente? O problema é que você vai ter que baixar a guarda, porque ele não vai tolerar a tua arrogância e o teu orgulho quando ele for te dar a voz de comando. E aí é que entra a parada. A relação vai ficar difícil aí, porque se eu conhecer um Deus pessoal, absoluto, cheio de vontade, que exerce a soberania mesmo, ou seja, ele é rei e reino, eu não vou ter a liberdade que eu quero e muito mais ainda a atenção que eu espero, certo? Porque quem vai governar é ele. Mas o dia que ele aceitar ser carregado por você, persuadido por você, ser representado por você, deixar você fazer o que você quiser e falar da maneira como você quer falar, ele não é Deus, ele é fraco, ele é homem, ele é como nós. Uma hora pensa de um jeito, uma hora pensa do outro, uma hora faz isso, uma hora faz aquilo. Mas se Deus realmente existe, ele existe como pessoa, ele existe como vontade, ele existe como caráter, ele existe como essência de ser. Daí, entre os 3 aspectos básicos da necessidade religiosa, de toda religião, tá? Eu quero falar aqui para você ouvir. A primeira delas exige que Deus esteja próximo. Aí é que vem a necessidade. Deus tem que estar próximo. Então, se a gente não sabe quem é Ele, aonde Ele está, vamos fazer uma imagem e vamos pôr ela aqui, porque assim ela nos completa na necessidade. Aí é onde entra a questão da religião. Um outro segundo ponto de necessidade, de que alguma forma se revele uma vontade desse Deus aqui presente. Mas para não correr o risco de ser aquele absoluto, pleno, pessoal e cheio de vontade, vamos fazer uma doutrina segundo aquele ali, chama a igreja e vamos elaborar alguma coisa da qual todo mundo gosta. Mas que há necessidade de existir um Deus presente e de uma verdade religiosa, de uma doutrina religiosa, tanto que toda religião tem a sua doutrina. Mas a pergunta que eu faço para você é: quem fez? Quem fez essa bagaça aí? Quem trabalhou essa massa aí de pensamento? Quem que elaborou tudo isso daí? Foi o fulano, aquele que inaugurou a religião, aquele que é o autor dessa religião. Pros quintos dos infernos ele, porque não quero. Anula o sentido. Aí ele teve uma revelação lá no quarto dele, de porta fechada lá, e Deus chegou para ele assim. Lembra? Primeira fase desse culto aqui. Deus precisa se revelar de maneira particular e independente. Não tem que ser na portinha do quarto, nem em quarto fechado com ninguém, não. Tem que ser para todo mundo. Se vier, é para todo mundo. É que nem Jesus na terra. Quando veio, é para o mundo, não é para um só. Terceiro detalhe: de que exista suficientemente a fim de compartilhar de sua ajuda e de seu socorro. Ou seja, de que Deus exista suficientemente para ser ágil e ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Aí é que vem a questão. Se o Deus que você queria que estivesse próximo, você criou, ou alguém, se a verdade ou a doutrina que você segue foi feita pelo homem, o objeto final da experiência de que você receba socorro e ajuda naquela hora por esse Deus está comprometido, porque já é uma ação sobrenatural. Então, ou seja, a igreja, olha como que a coisa é séria, né? A igreja criou esse Deus, a religião sobre esse Deus,
ensinou um monte de coisa para aquela pessoa ali que ela tinha que obedecer, cumprir, etc. Só que ela não pode fazer uma coisa: representar a ação sobrenatural por aquela pessoa na hora, no tempo, na instância em que ela precisar. Aí é que vem o fracasso. Pega o Deus falso, pega a doutrina falsa e fica esperando ele naquele ponto para que ele apareça e ajude ele, e ele não vem. Por que ele não vem? Por que não acontece a experiência real disso? Porque não há legitimidade naquilo que está sendo praticado e nem naquilo que está sendo adorado. A questão é essa: se for para ser, que tudo seja legítimo e verdadeiro. Porque se alguma coisa escorregar, alguma coisa for falsificada, alguma coisa for modificada pelo homem, compromete a experiência e o objeto final, que mais de todos aqui, aliás, que todos nós estamos interessados na ajuda que vem do alto. Mas não vem. Se houver comprometimento doutrinário, se houver comprometimento de fé, se houver alteração de princípios, de dogmas, de verdades, etc, etc. Então o homem dominou, o homem tomou para ele. Ele quer ser o autor, ele quer ser o propagador, ele quer ser o formulador dessa doutrina e desse Deus. Ótimo, só que quando lá na frente você orar e Deus não falar, quando alguma coisa você pedir lá e não acontecer, não reclama. Porque você foi, comprou a ideia e agora você está sendo vítima de uma falsificação, que na teologia a gente chama de heresia. Para que a experiência seja verdadeira, o caminho e a trajetória da busca tem que ser perfeita. Qualquer detalhe que a gente excluir daquilo que Deus revelou de si mesmo, a gente compromete exatamente o quê? A obra final. Não só da salvação, como mesmo já disse aqui, da resposta das nossas orações e tudo aquilo que a gente precisa. Então tem um monte de gente ferrada com Deus, louca com Deus, xingando Deus, mas na verdade eles tinham que estar culpando o templo e os líderes da qual eles ficaram lá submissos por tantos anos. Vai lá pegar esses caras e falar lá para eles: o que vocês me ensinaram aí? Não é com Deus que você tem que brigar, é com quem te ensinou a ser assim religiosamente. Como recentemente mesmo aconteceu, que o Papa foi lá no lugar onde foram assassinados aqueles milhares de judeus por Hitler, pelo nazismo, e ele entrou em alguns campos de concentração lá. Não sei pronunciar ao certo aqui qual foi esse campo específico, e aí uma das coisas que ele fez, que o jornalismo publicou, noticiário mundial, era onde Deus estava enquanto Israel estava sendo massacrado. Olha que ordinário, olha que vagabundo, aonde Deus estava. Mas vindo de uma igreja, entendeu? Que lançava os seus fiéis para campos de batalha, para massacres, para defender as suas propriedades e dar mais poder para o Papa e a igreja, a gente não fica surpreso de sair da boca de um indivíduo desse essa imundícia. Só que tem um detalhe: a ausência de Deus no cenário do martírio, no cenário do assassinato, do extermínio judaico, fala alto. Não de um Deus que se ausentou em livrar o seu povo, mas de um povo que não quer saber de nada em relação ao que os profetas ensinaram, em relação ao que Moisés recebeu da parte de Deus. Um povo que ignora completamente a revelação de Deus e se põe a ser inspirado pela Talmud, que é intelectualismo judaico. Então não reclama, porque você chegou lá e Deus não te ajudou. Se ele se ausentou, aonde está indicado o problema? De que o procedimento em que ele determinou não foi correspondido da maneira correta e certa que ele instituiu. Porque Deus quer se manifestar, mas se não pôde, alguma coisa tem entre nós aqui, não com ele. Amém? Esse é o problema, esse é o ó da religião, tá? Não vamos chamar um Deus cheio de vontade, um Deus absoluto, um Deus cheio de caráter e personalidade aqui, não. Vamos criar um outro que fique bem próximo, né? Vamos construir uma vontade e uma verdade dogmática para esse Deus, porque se pedimos emprestado para aquele que tem liberdade e é livre,
vai incomodar muita gente aqui, ninguém vai gostar. E assim a religião ela vai se formando. Ela passa a ser intelectualismo, satisfação e estética. Só. É isso que nós queremos para nós? Não é isso que eu quero. Eu prefiro sacrificar a minha satisfação, as minhas vontades, para ter uma experiência com Deus de verdade. Eu prefiro sacrificar o meu próprio eu para saber que existe esse Deus. Ainda que eu venha a ser rebaixado, como João já dizia, João Batista, convém que todos nós sejamos rebaixados para que Ele seja exaltado. Ele se referia ao Cristo. Convém que todos sejam diminuídos aqui para que Ele seja exaltado. Então que o preço seja esse, porque eu estou procurando. Eu quero um Deus pessoal, um Deus verdadeiro. Eu não estou à procura de uma fantasia, de uma ficção. Esse é o ó da questão. Religiosidade, então, para nós não presta. Nenhuma religião presta para nós, porque se tratam de ideias inatas, de ideias humanas. Para nós só há uma religião que vale a pena, aquela que Deus se manifesta puramente sem influências.